Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou tentar gravar aqui essa etapa de hoje. Se vocês escutarem um barulho ao fundo, não achem estranho, está tendo um evento aqui no auditório e aí está bastante barulhento, mas eu encostei a porta, acho que dá para gravar. Estamos chegando então à nossa sexta etapa, são 10 no total, né? Mas vocês que estão acompanhando isso mais de perto, vocês vão perceber que acabando a sexta etapa, vocês acabaram assim 85% do relatório, tá? Porque as últimas 7, 8, 9, 10 ali são bem pequenininhas, bem mais curtas. Essas 5 e 6 são as maiores etapas do relatório e vencendo essas duas, a gente vai estar muito bem encaminhado para o final desse trabalho, tá? Novamente, quero parabenizar, agradecer, elogiar a enorme maioria da turma. Eu acho que 70, 80% dos alunos está com os trabalhos em dia, né? E isso é muito legal. Isso é uma coisa que a gente ainda não tinha vivenciado, uma experiência tão boa quanto essa. Nós temos conseguido corrigir semana após semana as etapas da grande maioria dos alunos e está ficando realmente só uns três ou quatro retardatários, e aí para a gente é mais fácil e nos deixa menos preocupados para o futuro, né? O que também preocuparia eu se fosse um desses três ou quatro, porque é aquela coisa, se 80, 85% da sala está dando conta de fazer, por que que esses três ou quatro não estão fazendo, né? Então fica também mais complicado para esses três ou quatro arrumarem qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de justificativa, certo? Mas vou me concentrar, como sempre disse, né, naqueles que estão fazendo, e nós estamos dando as devolutivas. Na segunda-feira, nós terminamos, o Luiz deu uma apertada na correção da etapa 4, corrigiu quase todas e me deixou poucas para segunda-feira. Eu terminei ainda na segunda-feira a correção da etapa 4. Então, quem fez as atividades em dia está com praticamente tudo corrigido, tudo revisado, tudo bonitinho. E aí está faltando a etapa 5 que eu vou começar a corrigir hoje, né? E segunda-feira dou mais uma puxada, mais uma apertada. O Luiz é que talvez não esteja hoje aqui na escola, porque ele está ainda em Florianópolis, a serviço da escola, num trabalho bem legal que depois nós vamos contar para vocês em sala, construindo todo um futuro para o MF no estado, né? E aí talvez hoje ele dê uma atrasadinha, mas aí o Luiz vocês conhecem, né? Ele logo corre atrás e bota em dia. Então eu acredito que na semana que vem nós consigamos terminar também de corrigir essa etapa 5, certo? E tá legal porque daí a gente também não está deixando acumular, então isso não vai virando bola de neve nem para nós nem para vocês, certo? Vou apresentar para vocês a etapa 6. É a etapa que eu particularmente mais gosto do trabalho, é a etapa que eu acho mais importante, assim, digamos, porque é a etapa que vocês vão analisar coisas que só vocês podem analisar, que são as coisas relacionadas ao dia a dia do trabalho da empresa, né? Então, as outras questões a gente até poderia copiar de algum lugar, pegar de algum canto, pesquisar na internet, mas essa etapa 6 ela é muito importante que vocês compartilhem com a gente as experiências que vocês viveram lá na prática, né? E ela também está dividida em três tópicos, igual a cinco, tá? Também é uma etapa grandinha, mas como eu disse a vocês, vencendo a etapa 6, eu prometo que 80% pelo menos do relatório de vocês vai estar concluído, tá bom? Ela é dividida em três partes, porque assim, a primeira, ela é mais matemática, digamos assim, certo? Você vai contar para nós o tamanho da equipe de funcionários. Então a gente quer saber quantos funcionários a empresa possui, quais funções eles exercem. Claro que o ideal para a gente é que sejam os números exatos. Ah, professor, lá na empresa tinha 10 funcionários, 3 recepcionistas, 3 camareiras, 3 não sei o quê, certo? Para nós, o número mais exato possível. Professor, fiz estágio e não tive contato com todos os setores, não sei dizer no total exatamente quantos. Então, coloque o mais aproximadamente possível, tá? Mas a gente quer esses números o quanto mais fiéis der para ser, é melhor. Existem funcionários terceirizados na empresa? Quais? Nós já comentamos em etapas anteriores, né? Às vezes a limpeza é terceirizada, às vezes a segurança é terceirizada, às vezes a manutenção é terceirizada. Então, nesse caso, você vai citar quais são esses serviços
e vai dizer que aí era uma empresa terceirizada que realizava, né, essas questões, certo? E o tópico que a gente quer que vocês se aprendam mais aqui nessa primeira parte é como é determinada a hierarquia da empresa, ou seja, como é que é organizada a empresa, quem manda em quem, como é que é cobrado, como é que é determinado. Então, por exemplo, aqui na escola nós temos a direção, né, a professora Maria José, a professora Silmara, o Alexandre, que fazem essa coordenação, digamos, da gestão, certo? Abaixo deles tem a Vanessa, tem essas outras coordenadoras que chegaram agora, né? Que estão ali nessa fase de coordenação da equipe. E depois tem nós, professores, certo? Então, existe essa hierarquia muito bem definida, né? Acima da professora Maria José, tem o pessoal da CRE, da coordenadoria lá de Itajaí, né? E acima do pessoal de Itajaí, tem o pessoal da sede, da Secretaria Estadual de Educação. Então, nós temos uma hierarquia, ou seja, uma cadeia de comando, né? De pessoas que precisam prestar contas, precisam responder aos seus chefes. Eu respondo a Maria José, né, quando ela exige alguma coisa, cobra alguma coisa, determina alguma coisa, eu devo essas explicações para a professora Maria José, ela deve as explicações dela para a coordenadoria de Itajaí e a coordenadoria deve as explicações dela para a Secretaria de Estado de Educação, certo? É muito tranquilo isso, muito organizado. Tem empresa que não é assim. Tem empresa que você não sabe a quem se reportar, não sabe com quem você conversa, para quem você explica, para quem você pede as coisas, né? É mais complicada essa determinação. Então, a gente quer que vocês expliquem essa organização e o Luiz sempre dá a sugestão de que vocês façam um organograma. Organograma, gente, é aquele desenho, né, que tem gerente geral, gerente de A e B, gerente de recepção, recepcionista, camareira, que vai fazendo aquele esqueminha, né, para determinar. Se a empresa for muito pequena, você achar que é desnecessário um organograma, tudo bem. Mas quanto mais claro tiver isso desenhado, melhor para a gente, tá? Então, essa primeira etapa vai falar disso, essas questões mais matemáticas, assim, de como é que é organizada a empresa. A sequência disso é o ambiente de trabalho, ou seja, a tua análise, né, a tua verificação de como é que era conversar e como é que era fazer estágio, como é que era trabalhar nessa empresa, certo? O clima é leve, o clima é descontraído, ou é pesado, estressante, a cobrança ela é feita de forma suave, sutil, ou ela é feita de forma muito grosseira, muito violenta, né? Existem diferenças de tratamento entre os funcionários, e aqui a gente pergunta sempre se há diferença de tratamento entre homens e mulheres. E muita gente responde que não há nenhum tipo de diferença de tratamento de homens e mulheres. Aí a gente fala assim, tá, então tem camareiras homens e camareiras mulheres, camareiros, né? Não, professor, camareira é só mulher. Ah, legal. E tem recepcionistas homens e recepcionistas mulheres. Não, professor, recepcionista tem só homem, né? Ou recepcionista no turno da noite é só homem. Tá, mas então tem uma diferença, né? Garçonete é só mulher, tem uma diferença. Então, a gente quer saber isso. Existem diferenciações entre homens e mulheres? Existem serviços que são encarados como serviço de mulher, serviços que são encarados como serviço de homem, né? Como é que é a equipe dessa empresa? Ela tem assim uma parceria, tem um clima suave, o chefe conversa com os funcionários numa boa, ou não? Faz questão de ser chamado de doutor, de chefe, se impor? Como é que isso funciona? Certo? Quais são os maiores elogios dos funcionários em relação à empresa e quais são as maiores reclamações, né? Na hora ali do café, na hora da conversa, do que os funcionários mais elogiam e o que os funcionários mais criticam, certo? O que é considerado um bom ou um mau comportamento de um funcionário? Como isso é tratado pelos demais? Então, assim, o cara sempre chega atrasado, isso é visto como um defeito. Tá, e como é que é feito pelas outras pessoas? Tem uma punição, tem uma reclamação, tem uma postura, tem uma cobrança? Ou não? Cada um faz o que quiser e fica por isso mesmo, né? O gestor ou o líder é organizado?
tem conhecimento da área, a gente fala sempre, né, que no turismo nós temos esse problema, que o médico se aposenta e vira dono de pousada, o advogado se aposenta e vira dono de pousada, e aí muitas vezes ele não tem conhecimento da área e aí vai coordenando de forma meio atrapalhada, né? Ou não. A empresa que você fez o estágio era uma empresa bem organizada, bem comandadinha, tinha lá uma chefia bem organizada, a chefia sabia o que estava fazendo, coordenava bem feito as coisas, como é que funcionava isso tudo, certo? E por último, as condições de trabalho. Havia treinamento, você como estagiário também, mas as pessoas que chegam como funcionárias lá, né, vão trabalhar como camareira, vão trabalhar como recepcionista. Há algum tipo de treinamento ou não? É jogado aos leões e você que se vire, certo? Depois, algum tipo de curso de reciclagem, alguma outra coisa. Ó, o Luiz e a Josi, por exemplo, estão lá em Floripa fazendo um treinamento, fazendo uma qualificação, fazendo um curso, né? Isso existe também na empresa onde vocês fizeram estágio ou não? Bota lá para trabalhar, esquece, tudo certo, né? A formação acadêmica do funcionário é considerada para preenchimento dos cargos? Eu sei que quem estagiou ou na Fundação de Cultura ou no turismo tem. Lá eu sei que tem, porque tem alguns cargos que você precisa ser formado numa área X para você poder fazer o concurso, para você poder entrar naquele cargo, né? Então é muito bem definido isso. Agora, tem outras empresas que não. Ah, o primo indicou, a amiga indicou, passou na rua e o cara catou para dentro para trabalhar, morava perto, enfim. Tem empresas que não precisa de nenhuma formação específica, né? Em outras é cobrado isso. Ah, professor, para ser gerente tem que ter faculdade de administração, pelo menos, né? Ou faculdade de turismo, enfim. A gente quer saber se tinha alguma exigência dessas, tá? Como são definidas as promoções? Tinha promoção? A pessoa começa como, sei lá, camareira, depois vira governanta, depois vira chefe de governança. Existe esse tipo de hierarquia ou não? É feito assim, entrou lá e vai ficar 20 anos no mesmo cargo, com o mesmo salário, do mesmo jeito, né? Esse tipo de progressão existe, porque empresas grandes de turismo, como a rede Ibis, por exemplo, a rede Accor, né? Você pode começar num cargo menor e pode virar até presidente do Brasil da rede, presidente da América Latina da rede. Existe essa possibilidade de progressão, né? Em outras empresas a gente não percebe isso, porque tem os donos e os funcionários abaixo. Então, o único jeito de você progredir seria você virando dono. Você não vai virar o dono, você vai ter sempre aquele cargo, não tem como subir, né? Então, isso também é uma questão que a gente é, queria que vocês observassem. E aí, os últimos três tópicos são mais relacionados assim ao dia a dia da empresa mesmo, né? Quais são os espaços que os funcionários têm para utilizar quando não estão trabalhando? Então, por exemplo, na hora do café, na hora do lanche, na hora do almoço, tem um espaço determinado para funcionários, exclusivo para funcionários? Ou não? Ah, professor, quando termina o café da manhã dos hóspedes, a gente pode sentar lá no salão e tomar o café da manhã, tá? Professor, não tinha lugar nenhum. A gente, quando ia comer, a gente tinha que se esconder embaixo do balcão da recepção, porque não tinha onde ficar, né? Isso acontece. Mas como é que era o lugar onde você fez o estágio, certo? Há um vestiário, há um lugar para você descansar. Eu sei que tem empresas que têm espaços destinados exclusivos a funcionários, né? As refeições eram feitas lá na empresa ou você era dispensado para ir comer onde você quisesse, né? Se era feito na empresa, era um buffet específico para funcionários ou era o resto do café da manhã dos hóspedes, certo? A gente quer que você também explique um pouco em relação a isso, né? E se existe uniforme? Existe uniforme? Existia sim ou não? Primeira coisa. E se existia, havia algum tipo de diferenciação? Tem empresa que você bate o olho e você sabe que a pessoa é camareira, você bate o olho e você sabe que a pessoa deve trabalhar na recepção, você bate o olho e imagina que seja o gerente, porque está de terno, né? Então, tem algumas empresas que têm essa definição dos cargos até no próprio uniforme. E tem empresa que não, que é todo mundo com a mesma camiseta, seja camareira, seja recepcionista, seja gerente, tá todo mundo com a mesma camiseta, com o mesmo uniforme, né? Como é que era na empresa onde você fez o estágio, certo? Então você perceba
que é uma atividade bem importante e bem completa, bem complexa, né? Não dá para fazer em duas, três linhas, como tem gente que fez a etapa 5 e vai receber aí a correção, né, da gente cobrando, certo? Vocês precisam fazer textos mais bem elaborados nessa etapa 6, certo? E aí, vencendo isso aí, acredito que vocês vão ver que vai estar bem encaminhado o relatório de vocês. Tá bom? Continuamos aqui à disposição. Eu tenho tido pouca gente aqui fazendo companhia para mim na segunda-feira à noite, né? Estou aqui disponível, vou estar na semana que vem de novo, no dia 19. Se vocês quiserem vir, venham, fiquem à vontade, tá bom? E também estaremos aqui pela escola durante o dia. Tá ali no Classroom o horário que a gente está aqui, para que vocês nos procurem e conversem com a gente. Beleza? Um abraço, até a próxima.